Nós queremos discorrer um pouco sobre a história da educação à distância no Brasil. Na realidade, é uma trajetória longa, de bem mais de um século, onde nós temos os primeiros pontos sobre educação à distância no Brasil surgiram antes de 1900. Nós já tínhamos anúncio em jornais daquela época de cursos ministrados por educação à distância. Naquela época, chamada naturalmente ensino por correspondência, era a única possibilidade que se tinha, mas já vimos então o surgimento das primeiras ações não estruturadas de educação à distância antes da virada do século passado. A primeira escola realmente de educação à distância no Brasil surgiu em 1904, as escolas internacionais, que marcou a atuação estruturada de um grupo de educadores americanos que já tinham, e essa escola internacional existe até hoje nos Estados Unidos, mas que atuou no Brasil durante muitos anos e trouxe realmente os primeiros passos do ensino por correspondência, que era naturalmente feito a transmissão através dos correios. Naquele momento, os correios eram o único meio de se transmitir da educação. 20 anos depois surgiu o rádio educativo. A rádio teve um papel fundamentalmente importante para todo o mundo na área de educação. No Brasil teve um avanço, mas depois retrocesso, e hoje ainda é muito fraca a atuação do rádio no Brasil, embora nós tenhamos tido um pioneirismo. O surgimento da Rádio Brasil surgiu exatamente para ser um rádio educativo, em 1923, e por Roquete Pinto. E essa rádio que transformou posteriormente na Rádio MEC, que, diga-se de passagem, tem uma contribuição positiva nesse processo. Depois nós temos através do cinema. O cinema educativo no Brasil veio, mas funcionou muito tenuamente. Então nós temos aí a educação através do cinema, ainda temos alguma coisa de registros, mas não foi o que esperava-se para aqueles que acreditavam muito que poderia se transformar o que era em rádio através de cinema, mas foi uma experiência não muito exitosa, embora até hoje ainda existam bons programas que foram desenvolvidos, mas que na realidade não se vê hoje cinemas educativos. Depois tivemos naturalmente a TV educativa. A TV educativa ela veio com essa missão. No surgimento daquele período de 1950 aproximadamente, surgiram as primeiras TVs educativas. E temos aí bons programas educativos que foram lançados, muito foram perseguidos na época da Revolução, por entender que eram programas que poderiam ser subversivos, mas tivemos aí a atuação significativamente forte da TV educativa, que até hoje funciona, mas funciona sem se entender bem porque, por exemplo, a TV educativa não pertence à estrutura do Ministério da Educação, nem tem mais nome de TVE, que era a antiga TV educativa. Hoje passou a ser uma Rede Brasil e tem programas culturais, etc., mas não traz a essência. Alguns programas de outras emissoras são bastante mais importantes na área da educação do que a própria TV oficial do Ministério da Educação, que está anteriormente, depois passou para o Ministério da Cultura, depois acabou o Ministério da Cultura e hoje pertence à Empresa Brasileira de Comunicações, mas não temos a TV educativa com papel significativamente importante nesse sentido. Depois nós tivemos numa outra sequência os novos cenários em função dos computadores, da internet e hoje dos dispositivos móveis. Então entramos numa quarta geração de educação à distância, onde não substitui as anteriores, mas é extraordinário o avanço com a chegada da internet, com o uso de computadores, inicialmente, portes maiores, primeiros pelas universidades, e hoje temos, através dos dispositivos móveis, um grande avanço e a possibilidade da educação à distância com pequenos equipamentos que funcionam muito bem. Mas é importante que a gente também comente a relevância das
instituições no campo da educação à distância. E a primeira delas que nós queremos destacar é a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que surgiu na década de 70, foi a primeira instituição que teve cursos credenciados para a educação à distância, e nós temos realmente um registro histórico de participação da ABT na conquista de os primeiros credenciamentos para pós-graduação através da educação à distância. Depois teve um posicionamento do Ministério contrário, mas tivemos aí a atuação de outras entidades, entre as quais se destaca também o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que surgiu em 1973, que desenvolveu um trabalho e desenvolve até hoje um trabalho forte de realizações no campo da educação à distância. Há registros que os primeiros encontros nacionais de educação à distância, os primeiros congressos, foram promovidos pelo IPAI e que transferiu com o surgimento, em 1995, da Associação Brasileira de Educação à Distância, passaram a ser executados pela ABED, que tem uma contribuição até hoje bastante positiva. Nós queremos também registrar nesse momento que a legislação educacional que rege a educação à distância teve muito avanço e muito retrocesso. Temos hoje uma legislação que ela, em termos de Constituição, ela é boa, as leis são boas, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação é razoavelmente boa para a educação à distância, mas temos decretos, temos portarias, temos resoluções que são muito ruins. E quanto mais inferior é a hierarquia das normas, tem sido pior para a educação à distância. Mas vemos aí avanços e debates e tal, mas poderia ser muito melhor a educação à distância se não tivesse tanta norma, se não tivesse especialmente o princípio de credenciamento, porque a educação à distância é uma metodologia, não é uma modalidade, embora ali fale modalidade, mas por ser uma metodologia você pode utilizar sem precisar de uma regulamentação própria, como acontece em outros países avançados. E outros até nem tão avançados, mas também não exercem esse aspecto. É importante também a gente comente nessa síntese histórica que algumas tratativas de criação da Universidade Aberta no Brasil surgiram muito na sequência da Universidade Aberta da Inglaterra, da Open University. Outras universidades abertas surgiram na Espanha, como a UNED, a Universidade Aberta de Portugal, já veio mais posteriormente, mas no Brasil, naquele momento, o surgimento da Open University, que ramificou para outras instituições na América do Sul, especialmente, na América Central, nós tivemos aí a perspectiva de termos realmente a Universidade Aberta do Brasil. E essa Universidade Aberta do Brasil, ela não aconteceu. Hoje nós temos um consórcio chamado de Universidade Aberta do Brasil, que não é universidade, nem é aberta, mas faz um trabalho consorciado com as universidades públicas, federais e estaduais, de bastante relevância, mas ainda ficamos muito faltando a nossa Universidade Aberta do Brasil. Não há nenhum projeto tramitando nesse sentido, mas os outros países conseguiram muito mais avanço com uma educação sistematizada, com uma universidade própria. A característica de uma universidade aberta é não ter pré-requisito, então você não precisaria ter um curso no ensino médio para ter o ensino superior, por isso ela é aberta, é chamada aberta por essa natureza. Mas no Brasil, todo o ensino superior depende de ultrapassar as barreiras do ensino médio. Então, temos o AB, que congrega essas instituições, faz um trabalho bom, mas poderia realmente ser muito melhor a contribuição para o desenvolvimento do nosso país se não tivesse tanta exigência, tanto dependência do poder público estadual e federal. E o cenário atual, nessa última observação nossa, o cenário atual é bastante propício para a educação à distância. Tivemos aí avanço, a educação à distância não se confunde com o ensino híbrido, com o ensino mediado por tecnologia, mas nós temos hoje no Brasil cerca de 800 instituições credenciadas para a educação superior à distância, temos cerca de 100, 150 instituições para a educação básica, não passam de 200,
principalmente na área de jovens e adultos, do antigo supletivo, e temos aí umas 500 instituições atuando no ensino livre, boas instituições, universidades corporativas e outras instituições que não fazem questão de certificação. Então, esse é o cenário que nós temos hoje na educação à distância, que esperamos realmente ter nessa síntese histórica, passado por esses 100 anos, 120 anos praticamente de educação à distância no nosso Brasil, com alguns rápidos comentários.